vamos tirar por um pouco a máscara, estamos distantes, bastante longe aqui do púlpito, para que a voz possa sair melhor aos irmãos. Eu queria ler inicialmente lá em Atos capítulo 9, para quem tem a Bíblia aí à mão, Atos 9, somente o verso 31. Depois, quando eu descer a mesa, nós vamos ler um outro texto. Agora é Atos 9, verso 31. Essas palavras foram registradas pelo evangelista Lucas, por inspiração de Deus. Está escrito assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, crescia numericamente. Meus amados, é uma alegria muito grande, primeiramente para Deus, para o Senhor Jesus, que é o Rei e cabeça da igreja. Depois, para nós, os humildes servos do Senhor. Quando nasce uma igreja, porque tudo começou com Jesus e 12 homens que ele chamou para o seu apostolado. Um até fraquejou, e foi aquele que traiu Jesus, entregou Jesus e depois se suicidou. Foi Judas. Deus levantou outro para ficar em seu lugar, e depois levantou mais outro. Não levantou só Matias, mas levantou também Paulo. Então nós geralmente dizemos que são 12 apóstolos, mas Paulo é o 13º, além do Judas que morreu, né? E se suicidou. Ando com a garganta muito seca. Então, é uma alegria muito grande, começando lá em cima, que a palavra diz que os céus cantam louvores, os anjos cantam glória quando um pecador se arrepende, um só. E quando nasce uma igreja, a alegria, com certeza, no céu e também na terra, deve ser muito maior, porque já se pronuncia muitas vidas vão ser alcançadas pelo poder de Deus, pela graça da salvação. A igreja local tem o seu início quando a primeira semente
é ali lançada. Quando alguns irmãos assentam no coração começar um trabalho novo, aonde a palavra de Deus vai ser o foco principal, onde a mensagem vai ser anunciada, e ali onde vidas começam a ser atraídas para a bem-aventurança eterna em Cristo através da sua palavra santa. Então, toda a igreja passa por 3 estágios. O primeiro é o estágio da fundação, do começo. É o que está acontecendo aqui, agora, neste lugar. Eu acho que ainda é o início, é a fundação. Depois da fundação, o segundo estágio é o da confirmação. Quando essa igreja que começa se firma no Senhor e na sua palavra, e aí passa a ser conhecida pelas pessoas que estão ao redor, os que passam, os que vêm, os que vão, alguns que entram, outros são atraídos pelo testemunho dos próprios irmãos, e ela vai se firmando, vai sendo conhecida naquele lugar onde o Senhor permitiu fosse plantada. Então tem a plantação ou a fundação, tem a confirmação, mas aí parte para o terceiro estágio, que é o estágio da expansão. Da expansão. É o que nós lemos aqui, nesse versículo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, pela Galiléia e Samaria, caminhando e edificando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Termina o versículo dizendo: crescia em número. É o estágio do desenvolvimento, do crescimento, que esperamos não demore muito. Essa congregação, que está ainda no seu início, comece a crescer. Depois de confirmada, neste local que o Senhor separou aqui, nesse espaço tão grande, poderia ser no outro, ou poderá amanhã ou depois ser no outro local, mas uma igreja local, onde as pessoas se atraem, são chamadas, convocadas para o estudo da palavra, o louvor a Deus, e aí há certamente o crescimento de novas almas que vão aderindo, vão se atraindo, vão chegando, vão se beneficiando e vão ajudando outras pessoas também nessa caminhada de fé até a volta gloriosa do Senhor Jesus, assunto que foi falado hoje aqui pela manhã. A igreja local começa a se firmar, usando abaixo de Deus e da unção do Espírito Santo, da orientação santa da palavra viva, a Bíblia Sagrada, que é a base da nossa fé, a base da igreja. Tudo que fazemos é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a igreja que nasce e que vai se firmando, ela se serve, não se aproveita. As coisas de Deus não são vistas dessa maneira, mas se serve de pessoas que Deus levanta no meio da comunidade para o seu trabalho, desde crianças. Há crianças na igreja que são verdadeiros vasos de bênçãos
nas mãos de Deus para o desenvolvimento do trabalho da igreja, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos e até às vezes dos anciãos também. Então, nesta noite, nós vamos ter aqui agora a presença de alguns irmãos que Deus já tem chamado no seio dessa congregação nascente para receber encargos e serem também recebidos como membros desta comunidade, aumentando assim a sua membresia, para que se tenha recursos humanos dentro dessa caminhada de desenvolvimento e de crescimento. Assim nós chamamos inicialmente Hamilton José Marques, pode vir caminhando para cá, pode vir. Aparecida Cícera Marques, deve ser a esposa. Alcides Antoline e Sebastiana também Antoline, deve ser a esposa, né? Dois casais. Se pode ter aqui, virados para mim aqui, um instantinho só. Tira ali, outro casal aqui, aí tá bom. Nós estamos sabendo, o irmão Christian já falou com o superintendente das missões da Igreja de Pinheiros, que é o irmão Mariano, esteve aqui há alguns minutos atrás, eu vi pelas fotos, sobre os irmãos que são oriundos de igrejas presbiterianas e agora querem ter esse privilégio, porque eu acho que é um privilégio, para mim inclusive estar aqui nesta noite, a palavra de Deus aberta, se dispondo a participar ativamente, principalmente quando a congregação está iniciando. Há uma necessidade de que todos sejam acionados de muitas formas, de muitas maneiras, para que ninguém fique apenas como ouvinte, mas praticante, participante da palavra de Deus nessa obra que está começando. Precisa se firmar para depois fazer o quê? Crescer, né? Desenvolver e ser uma bênção bem grande, maior do que está sendo nessa cidade e aqui na região. Eu estava lembrando do culto de oração da semana passada lá em Pinheiro, aquele culto matinal. E um tempo atrás nós estávamos começando uma congregação, hoje é uma igreja forte, crescente, pujante, tem um pastor muito dinâmico lá em Fortaleza, Ceará, e era o começo ainda. Eu cheguei lá de manhã com a minha esposa, que ainda estava comigo, hoje está na glória, e entrou uma senhora, desceu com o carro no portão lá que tinha, encostou embaixo de uma mangueira, eu tinha um salão, quase do tamanho desse aqui. Aí ela se apresentou e disse que tinha passado no dia anterior, 2 dias antes, e visto a placa da congregação na frente. Se atraiu porque estava morando naquele bairro chamado do Cambeba, lá em Fortaleza, na zona sul de Fortaleza, e queria participar dali. Mas ela queria que eu explicasse uma coisa. Eu disse: o que é? Ela disse: eu tenho 2 filhos, um casal. A menina tem 17 e o menino tem 15 para 16. São adolescentes. Eu queria saber o que é que o senhor tem aqui
congregação começando, né? Começa aqui. De atrativos para eles. Eu disse, eu tenho duas coisas que vão gostar muito. É um atrativo excelente. Ela abriu os olhos. Eu disse, uma das primeiras coisas é que aqui nós nos preocupamos muito com o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, do começo ao fim. Nós não desviamos a atenção da Bíblia Sagrada. Isso é importante, eu acho que eles vão gostar. E a segunda coisa, segundo atrativo, é que nós temos aqui muito trabalho. Estamos começando. Então, quem se dispuser a vir para aqui é para nos ajudar a caminhar, trabalharmos juntos. Igreja é sinônimo de trabalho, de atividade. Deus não chama ninguém preguiçoso. Domingo. Calvino, o grande reformador Calvino, dizia: quando Deus chama alguém para servi-lo, chama para morrer. Você está disposto a morrer pela causa? Estou. Então venha. Mas se não estiver, não venha. Mas eu acho que os irmãos são dispostos, com os outros também. Todos nós, dentro, é claro, da medida do possível, né? Dentro das condições que o Senhor nos dá. Realizar um trabalho com alegria, com gozo, com satisfação, para a glória do Senhor, cumprindo esses três estágios de fundação, de confirmação e de expansão. Qual é o primeiro? Fundação. Segundo, confirmação. E o terceiro? Expansão. E vocês estão aqui confirmando nesta noite já essa ideia de expansão, porque o trabalho está desenvolvendo e vai crescer muito mais para a glória e a honra do Senhor. Amém? Eu estou aqui fazendo às vezes o pastor Mariano, que está no outro campo, está aqui, e nos pediu, junto com Cristo, para fazermos essa parte de recepção dos amados irmãos. E a congregação ficar de pé, enquanto a gente faz uma oração. Depois os nomes dos irmãos serão incluídos no ata, serão encaminhados à igreja de Pinheiros, porque enquanto a congregação aqui não se tornar independente, com a igreja, como tem acontecido em tantas cidades, com o seu conselho, com o seu pastor, etc., os irmãos ficam ligados à membresia da igreja de Pinheiros, até que sejam liberados aqui, não é? Para formar o rol à parte, membros locais, e aí a igreja torna-se independente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos por essa noite, eu diria bem significativa, talvez até memorável, porque há mentes e corações aqui que não vão esquecer desse instante sublime, quando na Tua presença e diante do Senhor nós estamos recebendo com muita alegria, como membros desta congregação, desta igreja ligada à igreja de Pinheiros, para que esses seus servos, Senhor, todos já experimentados, experientes na fé, sejam uma bênção para esta congregação que ainda está no seu começo,
mas já se confirmando, para que possa brevemente passar para o estágio do crescimento, do desenvolvimento, como aconteceu, como lemos há pouco na igreja primitiva. Cuide desses dois casais, Senhor, e das pessoas que eles representam, para que sejam instrumentos valorosos nas tuas mãos, para a consecução dos seus propósitos neste lugar. E que esta igreja também os receba com muita alegria, para que, como uma somente e um só coração, realizem os teus propósitos a partir deste lugar, para a honra e a glória do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos, confiados e agradecidos hoje e sempre. Amém. Os irmãos que já são aqui da congregação recebem com alegria esses dois casais, esses 4 irmãos, como membros efetivos, participantes, interessados, operosos desta igreja. A partir de hoje, oficialmente, recebe, levanta a sua mão, os que aceitam, e que os irmãos estejam dispostos a orarem juntos por eles, porque eles vão precisar das nossas orações, como eles também vão orar por todos nós e trabalhar em nome do Senhor. Deus os abençoe, ide em paz e sede operosos na obra do Senhor, pois essa obra tem uma recompensa. Amém. Vamos para sentar, vocês também podem ir lá. Agora vamos chamar, parece que alguém vai ficar aqui, né? Eu vou chamar Christian Felício, que já está aqui, Hamilton José Marques, permaneça aqui, Aparecida e Diego, para que vem mais um irmão. Esse ali é o Diego Sambino, seja bem-vindo, para comporem a mesa diretora da congregação, que ainda é uma congregação, como falamos há pouco, eu não sabe disso, até que desenvolva, cresça e seja uma igreja bem pujante, organizada, poderosa, aqui no bairro, na cidade, para a glória do Senhor. Enquanto isso não acontece, então a congregação será regida por uma mesa diretora, escolhida pelos próprios irmãos, que vai tomar posse nesta noite. Essa mesa vai também lá para a Junta de Missões, e de lá eles ficam assistindo os irmãos aqui, através do Mariano e de quem a Junta encaminhar para poder estar com os irmãos. Então eu referi um pouquinho, em instantes, nós temos lá em 2 Crônicas 15, a palavra de um profeta registrada por Samuel, profeta, sacerdote também Samuel. É o verso 15, o capítulo 15, o verso 7, muito conhecido. Diz lá: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso trabalho, a vossa obra, terá recompensa. Com certeza, não recompensa humana. Também não tem muito sentido. Aí sim, mas recompensa divina. Tudo que nós fazemos com amor e com dedicação, Deus vê, Deus percebe, Deus anota, e um dia Ele vai recompensar. Mas é verdade que nós não servimos
esperando recompensa, mas ela certamente virá das mãos daquele que não esquece um só benefício, por mais simples que seja, realizada por um dos seus servos, para o bem da sua causa e para o bem das pessoas. É com alegria que a Igreja de Pinheiros, por nosso intermédio, através da Junta de Missões, recebe os irmãos como integrantes, participantes da mesa diretora desta congregação, rogando ao Pai que os abençoe e dê muita sabedoria, paciência, resignação, calma, espírito de cooperação para o bom desempenho do trabalho que o Senhor tem já confiado a esta congregação. Isso vai ser feito através do Espírito, mas por intermédio de vocês. Deus dê sabedoria a todos. Então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, eu declaro humildemente empossados nos vários encargos como membros da junta diretora desta congregação. Pai amado, tomes estas vidas preciosas nas tuas santas mãos. Dê aos teus servos humildade, dê sinceridade, dê amor, paixão pela tua obra, pela tua causa, porque somente será feita se cada um deles, cada um de nós alimentar no íntimo da alma esse sentimento e que nós estamos aqui para servirmos ao Senhor. A palavra nesta noite recomenda a eles e a todos nós que sejamos fiéis, operosos, firmes na obra do Senhor, não realizando-a de maneira, como diz a palavra na outra parte, relaxadamente, com descaso, mas com grande compromisso, estarmos conscientemente realizando a vontade santa do Senhor, porque essa obra tem recompensa que vem das próprias mãos do Criador. Leve-os em paz os teus servos, começando com Cristian, que é o líder, pastor aqui da congregação, e os seus auxiliares também a partir desta noite, para que também recebam da igreja o apoio, a fim que juntos façam aquilo que agrada ao Senhor. Pois é em nome do Senhor Jesus, cabeça e mentor da igreja, que nós oramos confiados e agradecidos hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe e dê paz. Podem sentar. Agora eu queria descer ali para a mesa. Descer o pedestal, que eu vou dar uma palavra rápida lá embaixo. Meus amados, vamos abrir a Bíblia novamente em Marcos,
Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 22. Eu estou aqui mais pertinho dos irmãos e estamos diante de um memorial que tem uma importância muito grande para todos nós e para a igreja, que é a Santa Ceia. Mateus, Marcos e Lucas falaram desse memorial. João fez uma alusão ao assunto de uma maneira diferente, mas os três primeiros pararam e escreveram, dada a importância dessa mesa para a nossa fé, para a nossa caminhada terrena. Uma mesa simples, como na maioria das coisas, são tudo relacionado com a igreja e com as coisas de Deus. Não tem nada complicado, é tudo simples. Na mesa apenas pão e vinho. Pão e fruto da videira. Para nós aqui é suco de uva. A uva está aqui. Essa aqui não é verdadeira não. Da outra vez vamos botar uva verdadeira. Essa aqui é apenas uma ilustração. Mas o vinho está aqui, está dividido aqui em cálices menores, que são acondicionados por causa do momento que estão bebendo. Então o que acontece? Os três primeiros evangelistas, inclusive Marcos, nos doutrinaram sobre o assunto. E eu vou ler aqui 14, de 22 a 26. Está escrito assim. Você já que abriu a sua Bíblia aí, já pode acompanhar conosco. Marcos 14, a partir do verso 22. E enquanto comiam a Páscoa do Velho Testamento, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele, beberam do cálice. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Notem que ele não disse em favor de todos, mas felizmente não disse em favor de poucos, ele disse em favor de muitos. Em verdade vos digo, conclui o Senhor Jesus, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo fruto do reino de Deus. Ele falando da sua segunda vinda. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Jesus com os discípulos foram orar, e aquela noite foi a noite em que ele foi traído para ser logo em seguida crucificado.
A ceia do Senhor tem algumas finalidades que os irmãos aqui, alguns certamente já ouviram. Eu quero reprisar rapidamente para fundamentar ainda mais a razão por que Jesus nos deixou esse memorial. Os irmãos sabem que quando Jesus veio ao mundo, ele fez umas trocas, umas permutas. Por exemplo, ele trocou o sábado, que era do Velho Testamento, que era uma figura do descanso, que Cristo iria entrar nele e trazer também o seu povo. Jesus trocou o sábado pelo domingo. Ele mudou. A igreja primitiva não guardou mais o sábado, guardou o domingo, o dia da ressurreição de Cristo de entre os mortos. Primeiro dia da semana. E João, no Apocalipse, chama o dia Domini, dia do Senhor. Hoje, para nós, claro que o Senhor está presente todos os dias, tudo é dele, mas o dia principal, descanso das lutas cotidianas que nós realizamos em busca, inclusive, do nosso pão, é o domingo. Paramos para o exercício da fé, o louvor a Deus, a comunhão com os irmãos. É o dia da ressurreição. Então Jesus trocou o sábado pelo domingo. Jesus trocou a circuncisão pelo batismo cristão com água. Hoje a igreja não adota mais o rito da circuncisão. Tem uma circuncisão do coração. Essa Paulo batalhou firme, né? Mas a circuncisão do corpo físico da criança recém-nascida, aos 8 dias de idade, não se faz mais. Era uma figura da entrada da criança na comunidade dos remidos do Senhor, dos chamados por Deus. Esse ritual da circuncisão foi substituído pelo batismo com água. Com água. Presta atenção que eu disse batismo com água, que essa é a expressão bíblica. Com. Não em a, não na, mas com. Como fomos batizados com o Espírito Santo, quando cremos, nós também recebemos a água do batismo como símbolo da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, e a água representa o próprio Espírito. Se eu ainda estou com os resquícios da Covid, eu peguei Covid, os irmãos aqui oraram por mim. Deus me abençoou, não tive muita coisa, mas depois me apareceram. E eu fiquei com a garganta, a boca seca, a saliva muito pouca, porque mexe com muita coisa da gente. Então eu estou falando e a saliva está faltando, preciso molhar. Como o Espírito foi derramado no Pentecostes, como o sangue foi derramado na cruz do Calvário, tudo de alto a baixo, a água que representa tanto o Espírito quanto o sangue, também deve ser derramada. Por isso é que as igrejas reformadas no mundo inteiro batizam por aspersão, derramamento, simbolizando o Espírito de Deus que foi derramado de cima para baixo. Mas Jesus também veio trocar não só o sábado pelo domingo,
não só a circuncisão pelo batismo cristão, mas Jesus trocou a Páscoa pela Santa Ceia, nós sabemos. Nós hoje não ministramos mais a Páscoa do Velho Testamento, como era feito, com muito cuidado, com muito carinho. Cada ano aquilo se processava, a partir do dia 14 de abril até o 21. Mas hoje nós ministramos a ceia, como o Senhor falou e está aqui. Diz assim: após haver ceado com os seus discípulos, era a Páscoa que ele estava comendo, era a última Páscoa. O Senhor tomou um pão, como esse está aqui, que havia sobejado ali, da Páscoa, pão sem fermento, sem levedura, partiu, deu um pedaço para cada um dos seus discípulos e disse: este pão é o meu corpo, certamente em sentido figurado, é o meu corpo, será partido por amor de vós. Está falando que ele ia ser crucificado e dilacerado. Fazer isto em lembrança da minha morte. Depois ele tomou o cálice de vinho, fruto da videira, vinho tinto, representando o sangue dele, seria derramado do alto a baixo do madeiro, do Calvário, e disse: este vinho é o meu sangue. Isto é, representa espiritualmente o meu sangue será derramado em favor de vós. No texto aqui de Marcos diz: em favor de muitos, não de todos, de muitos, dos chamados, dos escolhidos de Deus. É por esses que o sangue foi realmente derramado. E o Senhor disse: fazer isto todas as vezes. E ele sabia que ia ser muitas vezes, todas as vezes, em memória de mim, da minha morte, do meu sacrifício. Então, a Santa Ceia do Senhor nos leva ao passado, ao Calvário, à cruz. E a razão que nós estamos aqui nesta noite, a razão do Christian, da Neide, dos meninos que estão chegando aqui, se interessarem na fundação de um novo trabalho, de uma nova igreja, a razão está na cruz. Se não for a cruz, nós estaríamos perdendo tempo. Você era muito melhor estar aí fazendo outra coisa, melhor, entre aspas, né? É a cruz. Todas as vezes que fizeste, realizaste esse memorial, anunciais a minha morte vicária, em lugar de alguém, em lugar de lá no Calvário. Aí ele disse: até que eu volte. Ele nos traz do Calvário agora para a sua segunda vinda, repentinamente, até que eu volte. Enquanto eu não voltar, diz Jesus, procedam realizando a si mesmo, partindo o pão, ministrando vinho, lembrando o que foi feito e aguardando pressurosos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas entre o passado e o futuro, que aguardamos hoje ou amanhã, qualquer hora, não sabemos. Um dia desse eu estava pregando num lugar aí, disse assim: eu gostaria tanto que o senhor viesse essa madrugada às 3h15 da manhã, eu marcando a hora, 3h15 da madrugada, se eu viesse, seria tão bom, seria maravilhoso. Claro que não depende da gente, depende dele, mas ele vai voltar. Mas entre
o Calvário e a sua vinda gloriosa entre nuvens, a um espaço que nós estamos aqui agora, onde a presença do Senhor Jesus se faz sentir na vida, no coração, na mente de cada um de nós, os seus humildes servos. Por isso ele disse: isto é. Eu já fiz um estudo sobre essa colocação, Cristian, e tem um sentido maravilhosamente profundo. Ele não falou no passado, ele não falou do futuro, mas ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Vocês se lembram quando ele estava já dando as últimas instruções, já depois de ressurreto, com os discípulos lá no Monte das Oliveiras? Ele disse, as palavras são minhas, mas o sentido é esse: não se preocupem não fique triste, porque eu vou embora, eu vou voltar para o Pai, vou subir, porque eu estarei com vocês até quando? Até quando? Digo, estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim. De outra parte ele diz assim: não deixarei vocês órfãos. Além da minha presença, o Pai vai mandar quem? O Espírito Santo para consolar vocês até o fim. E consola mesmo. O crente passa por angústia, dificuldades, problemas, como estamos passando agora por essa pandemia, mas o crente não tem receio, não tem medo, não fica sem dormir, porque sabe que há um Deus que cuida e que está presente, que alimenta constantemente os seus servos. Para encerrar, para completar essa nossa passagem por aqui, abra em João, Evangelho de João, capítulo 6, João 6. Vá lá para o verso 53. Eu falei João 6, certo? Verso 53. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é o quê? É o quê? Minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. A razão de ser da ceia é nos ensinar, nos mostrar que o Senhor Jesus não nos fortalece, mas eles vão estar diante da mesa do Senhor para se alimentarem, se fortalecerem. Quando no passado Deus ministrou através de Moisés a Páscoa, aquele cordeiro escolhido, sem mácula, sem defeito,
de preferência de 1 ano de vida, porque teria que representar o próprio Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse sim, que tira o pecado do mundo, nosso pecado. Aquele cordeiro era preparado e a sua carne era assada, as outras coisas eram queimadas, e o cordeiro, diz a palavra, tinha de ser consumido todo. Toda a carne era comida, os ossos, as vísceras, o corpo, a gordura, tudo era queimado. A carne era consumida, e a ordem era: comam o cordeiro por inteiro, todo. Se o cordeiro era grande, chamava 2 famílias ou 3, contanto que toda a carne fosse comida. Há uma simbologia profunda que eu entendo nisso aí, é que aquela ceia que eles tiveram no Egito, naquela noite memorável da passagem do Egito para Canaã, aquela ceia praticamente os alimentou durante 40 anos de dia e de noite. 40 anos. Então, quando João, referindo-se à ceia do Senhor, não como os outros 3, os sinóticos falam, Mateus, Marcos e Lucas, mas de uma maneira um pouco diferente, ele registra as palavras de Jesus, que os outros não fazem dessa forma. Jesus dizendo: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, representados ambos no pão e no vinho, não terá mais fome e não terá mais sede. Certamente não está falando de fome e sede materiais, está falando do lado espiritual. Até porque o que nós comemos na ceia é um pedacinho pequeno de pão e um pouquinho de vinho, não dá para alimentar o corpo, mas o sentido é de que o Senhor Jesus deseja que o nosso espírito, a nossa alma estejam bem alimentados para a continuação da caminhada, que para você e para mim ainda não acabou, não terminou. A igreja ainda está no mundo, lutando, caminhando na direção do porvir. Precisa estar bem fortalecida, bem alimentada. Eu vou terminar lembrando um pensamento do grande orador sacro chamado Charles Spurgeon, lá na Inglaterra no passado, quando ele disse: quando o seu médico não acertar com a receita que ele vai escrever, quando nada der certo, faça o seguinte: coma carne de Cristo e beba sangue de Cristo diariamente. Essa receita nunca falhou. Nós precisamos estar fortalecidos, que este mundo deprime, ele suga, ele tira as nossas forças e energias. Esse mundo quer nos ver cambaleando, baqueando, caindo, o rosto na lama. E o Senhor Jesus quer nos manter firmes, fortalecidos, bem alimentados, para poder investir contra
as astutas ciladas do inimigo, do diabo, que a todo custo quer ele nos derrotar. Portanto, Jesus diz: quem se alimentar do meu corpo e quem se dessedentar do meu sangue não terá mais fome e não terá mais sede, e eu o ressuscitarei no último dia, para podermos subir com o Pai quando Ele voltar. E a mesa desta noite tenha para você e para mim, para todos nós, os comungantes, os que não comungam ainda, se preparem, que não é nada bom ficar fora da ceia do Senhor. A comunhão é uma necessidade do crente tomar a ceia regularmente, frequentemente, cumprindo assim o que o Senhor determinou para os seus servos. E que essa congregação que está começando agora leve muito em consideração a importância deste memorial para a sua confirmação e a sua expansão, com ânimo, com fervor, com saúde espiritual, para a glória e a honra do Senhor. Amém. Quem vem ajudar, distribuir? Você tem a pessoa já certo? Uma pessoa só? É porque é só o né? Tá bom, então o irmão Hamilton pode vir se aproximando, enquanto nós vamos ficar de pé um instantinho para orar. O irmão Hamilton pode vir se aproximando, que ele vai distribuir depois os kitzinhos. Já houve ceia aqui, já, né? Já houve. Então já sabe abrir, né? Já tem. Bom. Vamos orar. Pai amado, nós nesta hora solene, nós, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos estes elementos, o pão e o vinho, que representam respectivamente o corpo do Senhor Jesus, que foi quebrado na cruz do Calvário em nosso lugar, e o vinho, o suco da uva, que representa o seu sangue, foi aspergido lá no Calvário para nos remir das culpas e dos pecados. Que nesta hora esses elementos sejam um meio de graça, de santificação para nós que vamos comungar, para os que vão comungar. Estamos daqui fortalecidos para a caminhada desta semana, deste mês, deste ano. Essa figura ainda muito difícil, e para o restante dos nossos dias possamos estar sempre bem alimentados com o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Perdoe os nossos pecados, os meus pecados, os pecados dos meus irmãos, todos aqui, mas principalmente os que vamos comungar, para que, uma vez perdoados, como certamente já estamos pela tua graça e misericórdia, saquemos, tiremos destes elementos coisas boas e bons recursos para a nossa vida espiritual, e não dizer também a nossa vida física, com mais ânimo, mais disposição para servirmos ao Senhor. Pois é em nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus, que nós oramos, agradecidos e confiados, hoje e eternamente.
Amém. Então se acendem. Então o irmão vai distribuir conosco os elementos da ceia. A palavra diz: tomai e comei. Isto é o meu corpo, falando sobre o pão, será partido por amor de vós. Fazei isto em memória de mim, em lembrança do meu sacrifício da cruz. Em relação ao vinho, ele disse: bebei dele todos, isto é o meu sangue, será derramado por amor de vós. Fazei isto em recordação do meu sacrifício por vós. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte até que eu volte, diz Jesus, até que ele venha novamente. Enquanto ele não voltar, vamos proceder assim: partindo o pão, comendo e bebendo o cálice, símbolo do corpo e do sangue do Senhor, respectivamente. Sejamos beneficiados com estes dois elementos que o Senhor instituiu para o nosso bem espiritual. Se algum irmão que é comungante não recebeu, acho que todos receberam, né? São comungantes. Pai amado, agora alimentados, fortalecidos, usa-nos no teu serviço, na tua causa, com disposição e com muito amor, para levarmos também aos outros a palavra da salvação, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Continue conosco aqui, o término deste culto, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar um ou duas estrofes de um hino que os irmãos já prepararam. Vamos ficar de pé, com ânimo. Depois interpretaremos a bênção dos apóstolos sobre todos. Nesse dia
Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pai amado, glorificado seja o teu nome, não só por nós aqui presentes, mas pelo teu povo reunido no Brasil, em muitas partes do mundo, nesta hora, e não apenas hoje, mas sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Dá-nos uma semana de paz, que fortalecidos com a tua bênção paternal e protetora, sejamos úteis na tua obra durante os dias desta semana, sentindo a tua presença ao nosso lar, confortando os desanimados, estão abatidos e fracos, curando os enfermos, dando alento aos desalentados, dando força, Pai, para essa caminhada neste ano que ainda está no seu começo. Ajuda a todos nós, leva-nos em paz agora para os nossos lares, possamos descansar tranquilos, felizes, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, e que amanhã cedo despertemos bem animados, alegres e agradecidos, para no novo dia fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu durante todo este dia. No nome santo do Senhor Jesus é que oramos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e as consolações do seu Santo Espírito repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, desde agora e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.